Suave, aqui quem fala é o V Macedo e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E no vídeo de hoje nós vamos entrar em algumas águas perigosas porque eu tenho que montar um cenário onde o Batman venceria o Saitama. E esse vídeo aqui foi inspirado a ser feito depois desse comentário, baseado lá no vídeo do E-Nerd sobre o assunto. E como eu particularmente tenho muitas ideias do que o Batman poderia fazer numa situação dessa, equipamentos que o público geral sequer faz ideia que existe, e mesmo os que conhecem não têm uma ideia da real utilidade disso, e como isso poderia ser utilizado, eu decidi fazer um vídeo sobre, porque eu acho que vai ser interessante citar esses pontos aqui. Mas eu vou fazer diferente porque eu vou bolar 5 cenários onde o Batman com o famigerado preparo venceria o Saitama. Então bora para as condições. O Batman vai ser o da Terra Zero, o que significa que eu vou considerar só as coisas que o Batman principal já teve em algum momento, e eu vou ignorar qualquer acessório que ele só tenha em terras alternativas. Além disso, ele também tem total conhecimento do Saitama, porque sem isso não existe a preparação e o Bruce não vence em situação nenhuma se você excluir isso. O vídeo é para ser parcial mesmo, eu tenho literalmente que montar alguns combos e alguns deles o Bruce nem tem mais os equipamentos. Então estejam avisados que apesar de tudo que eu falar aqui ser realmente algo que é possível, e até provável eu diria, numa situação real são poucas as coisas daqui que o Batman tem nos dias de hoje. Além disso, eu vou utilizar apenas equipamentos. Ou seja, eu não vou falar de transformações ou versões. O Batman só vai poder usar equipamentos, armaduras e trajes. E, para finalizar, o nível do Saitama. Porque para todo mundo ter um entendimento aqui sobre o que eu estou falando, eu vou usar de base os maiores feitos do Saitama até hoje. O que significa que a força dele é capaz de destruir galáxias e a velocidade dele é milhares de vezes maior que a da luz. E é isso. É basicamente uma análise de feitos pura e simples. Mas antes do vídeo começar, comenta aí qual que é o seu combo de equipamentos e trajes que o Batman poderia utilizar para assolar o Saitama. Eu tô curioso para saber o que vocês vão fazer aqui. Com tudo isso já posto na mesa, agora sim, bora pro vídeo. Nesse cenário aqui, o Batman, já sabendo do nível do Saitama, iria recorrer para um traje que ele tem e justamente serve para esse tipo de situação, a Hellbat, que é um traje forjado pelos membros da Liga, que é uma armadura que faz até uma pessoa normal, como a Lois Lane, conseguir peitar o Erradicador, por exemplo. E nas mãos do Bruce, esse traje já foi usado para assolar o Caliban, que é um dos filhos do Darkseid, e o traje aguentou os socos do próprio Darkseid. Mas como eu não vou ficar repetindo feitos que eu já citei em outros vídeos, o Darkseid é um cara que tanca sem nenhum arranhão ataques com potencial destrutivo do multiverso inteiro, e ele bate nessa mesma força. Mas além disso, o traje Hellbat dá pro Batman uma capacidade no mínimo interessante, que é a de drenar a força vital de quem ele toca. Porque como o traje acaba drenando o metabolismo, o Batman pode fazer isso para drenar de outras pessoas em vez de simplesmente começar a morrer por causa disso. Até porque se o traje já vai fazer isso de qualquer forma, melhor fazer isso com o adversário do que com o usuário dele. E usando essa habilidade, o Bruce vai simplesmente drenar o Saitama até ele ficar parecendo uma uva passa. E até o momento desse vídeo aqui, o careca de capa não tem resistência a esse tipo de poder. Quem dirá algo nesse grau aqui. Já aqui, eu também vou fazer uso de um traje mega poderoso do Batman, que é o famigerado Bat-Traje Final, uma armadura que só apareceu em 2 edições, lá em Liga da Justiça de 2018, na edição 24 e 25, mas que mostrou uma capacidade bem OPzinha, porque ela é feita do elemento X, que é o material mais poderoso de toda a DC, e só de base, usando trajes feitos desse elemento, a Liga abriu um oco na Muralha da Fonte, o limite de todo o multiverso até aquele momento, mas o ponto é, o mínimo que um buraco desses faz é destruir um universo porque a energia que a muralha vaza é simplesmente colossal. Mas eu nem vou entrar muito nessa questão dos atributos desse traje, porque senão vira esculacho. Ao invés disso eu vou falar dos poderes que esse traje dá. Porque com ele, o Batman pode alterar a realidade, como ele fez para mover sóis em uma dimensão criada para conter o Superman, e ele também pode reescrever tudo, almas, memórias, estrutura biológica e etc. Para vocês terem uma noção, ele podia simplesmente replicar o Saitama e deixar os dois lutando até eventualmente se destruírem. O negócio é muito roubado. Tá, mas agora que as alternativas mais óbvias já foram explicadas, o vídeo vai começar a ficar bom de verdade. Então se você está curtindo a explicação, a edição, ou só gosta de um conteúdo mais informativo sobre animes, quadrinhos e jogos, porque eu também falo sobre isso aqui no canal, considere se inscrever aí, cada inscrito conta e dá uma ajuda colossal para a produção dos vídeos que eu posto. Até os que eu resumo história, lutas e tudo mais.
Então valeu pela inscrição e vamos falar das alternativas mais diferentonas. Nessa terceira opção, eu não vou usar um traje do Batman como recurso principal, e sim uma coisa que o Superman deu pra ele, a Kryptonita Platina. E essa Kryptonita é diferente das outras porque ao invés dela tirar os poderes de um kryptoniano, ela dá para uma pessoa normal os poderes de um, com um mero toque. Inclusive, esse é um dos poucos recursos que eu tô falando aqui que o Batman possivelmente tem até hoje, e na verdade ele nunca usou. Mas por que ela seria útil aqui? Bom, porque com poderes kryptonianos é possível se mover muito mais rápido do que o Saitama consegue, porque o que mais tem é feito de kryptonianos atravessando galáxias em segundos e coisas do tipo. E com essa velocidade, o Batman poderia tomar a frente e atacar primeiro, com 3 coisas. A primeira seria usar uma técnica chamada Toque da Morte, do se ensinou pro Asa Noturna, que é o que o nome sugere. Mas o Toque da Morte não é bem uma garantia, porque a maioria dos kryptonianos é inferior ao Saitama em força e resistência, não é todo mundo que é um Superman da vida. E por causa disso eu deixei aqui uma segunda e uma terceira alternativa. A segunda é usar gases específicos para paralisar ou desmaiar o Saitama. E a terceira é levar ele para o espaço. E qualquer uma dessas duas iria ser bem utilizada a partir do fato de que o Saitama precisa respirar para sobreviver, coisa que foi mostrada lá na luta contra o Boros e tal. Mas os gases teriam que ser em uma dosagem bem concentrada, tipo o que ele usou na Mulher Maravilha. O ideal mesmo era jogar no espaço, porque o Saitama não voa e ficaria no espaço até se asfixiar. Inclusive, agora que eu parei para pensar, ironicamente a opção em que o Batman ganha superpoderes é uma das que ele menos tem chance de ganhar. Mas enfim, bora para a próxima. A penúltima opção é um combo de 3 itens do Batman. O primeiro é o traje de cavaleiro, uma armadura que ele usou para lutar contra hordas de monstros ao lado da Mulher Maravilha. E esse traje é mais resistente que os padrões porque tancou lutas contra seres que possivelmente tiraram sangue da Mulher Maravilha, mas como a Diana não é nenhum referencial contra dano cortante ou perfurante, eu nem vou entrar muito nisso. Porque o core desse conjunto é o último item, mas vamos falar primeiro sobre a manopla de choque, que é a arma que ele vai utilizar para atacar. E essa manopla é um equipamento que o Bruce desenvolveu para dar soco em gente muito além do nível dele, como o Superman. E ela funciona à base de armazenamento de energia, Bruce carrega elas e usa. E como nesse caso ele teria que estar se preparando com antecedência, elas estariam em carga máxima batendo tão forte em um nível que até mesmo Apex Lex sentiu, um híbrido marciano-humano que tinha absorvido o Caçador de Marte e sido upado por algumas forças cósmicas negativas da criação, como a força de estagnação, que é a rival da Speed Force, e o espectro ultravioleta, que é o rival do espectro emocional que os lanternas usam. E cada força dessas já dá para o usuário poder em escala multiversal e etc. É muito quebrado mesmo alguém ter várias dessas e vários outros poderes. E a manopla de choque no ápice da energia armazenada até hoje deu dano nesse maluco. Então com ela o Bruce tem total condição de demolir o Saitama no soco. Mas agora vocês devem estar pensando, tá, mas com que velocidade e resistência ele iria acertar? E é por isso que nós vamos para o último item desse conjunto, o Anel de Lanterna Negra, que basicamente vai transformar o Bruce num zumbi imortal que vai tomar os golpes do Saitama e levantar. Com isso ele não vai precisar de velocidade, ele vai ganhar do mesmo jeito que o Seiya de Pegasus costumava fazer. Apanha, levanta, bate e vence. E para fechar o vídeo vamos com mais um traje e mais um equipamento. O equipamento é a Caixa Materna, um tipo de computador alienígena com muitas capacidades, mas que a principal é a criação de tubos de explosão. Portais interdimensionais que podem mandar os alvos para qualquer lugar em escala multiversal. O que faria o Batman ter possibilidade de mandar o Saitama para, sei lá, um universo completamente vazio onde ele ficaria louco ou morreria. Ah, e antes que alguém comente que o Garou também abria e fechava portais e mesmo assim o Saitama conseguiu interagir fisicamente com eles e tal, cara, tenha em mente que isso aqui não é a mesma coisa. Um tubo de explosão, se for impedido de ser fechado por alguém, simplesmente vai colapsar em cima de você. O que significa basicamente que é como se o universo inteiro estivesse te esmagando. O único personagem até hoje que eu me lembro que saiu disso de boa foi o Darkseid, e o Saitama não tá nem perto desse nível. Mas, enfim, o ponto principal aqui não é nem esse, e sim que a Caixa Materna pode aprimorar o usuário como ela fez com o Superman, criando um traje para ele. Mas nesse cenário aqui ela seria mais como uma soma. O traje padrão que o Batman usaria é a Justice Buster, uma armadura feita para counterar os membros da Liga da Justiça, e por causa disso tem a velocidade de processamento que, cara, para vocês terem uma ideia, é autossuficiente para mapear e até prever a velocidade do Flash e Barry Allen, que obviamente não estava no ápice, mas ainda é ridiculamente mais rápido do que qualquer feito do Saitama.
E com essa velocidade aqui, o Batman poderia utilizar um outro acessório desse traje, a Amarra Véus, um laço forjado pelo deus Hefesto como uma antítese do laço da verdade, o que faz esse laço ser capaz de mostrar mentiras e ilusões, para assim ele incapacitar quem for amarrado por ele. O que colocaria o Saitama numa ilusão, onde ele possivelmente viveria uma vida normal, muito possivelmente vivendo um looping eterno onde o mercado está em promoção? Talvez, sei lá. Enfim, porque é isso que o laço faz, ele mostra o que a pessoa quer ver. Então, em resumo, aqui o plano seria utilizar um traje que já tem recursos para vencer o Saitama e upar ele com a capacidade de uma caixa materna. Além disso, ele ganharia poderes de remoção do campo de batalha para a partir disso ele acabar a luta. O que significa, por exemplo, que ele poderia pegar, usar a habilidade do traje para colocar o Saitama nesse looping de ilusões dentro da própria cabeça, e a partir disso ele pega e abre um tubo de explosão e joga o Saitama em qualquer lugar. E ele vai ficar vagando infinitamente pelo espaço, preso no laço, para a partir disso a luta realmente acabar. Enfim, essas foram as 5 opções que eu pensei para o Batman utilizar aqui e vencer o Saitama. Óbvio que limitando tudo isso só a equipamentos e armaduras do universo principal, porque eu já tive que cortar muita coisa só com isso, então imagina expandindo para universos alternativos e tal. Simplesmente meu cérebro iria esquentar e derreter. Mas, enfim, vocês concordam com a análise? Comentem aí. Inclusive, se vocês quiserem, deixe aí qual seria a ordem de eficácia de cada uma das opções que eu citei aqui. Eu vou dar uma lida e, se for o caso, responder o seu comentário. Mas, enfim, por hoje é isso. Eu espero genuinamente que vocês fiquem bem. Falou!